forte do presépio, ele está situado na Praça Frei Caetano Brandão, sem número. Começou o processo de construção dele dia 12 de janeiro de 1616. Inicialmente, ele era uma fortaleza com vocação militar e teve várias formas de ocupação. É um marco histórico da fundação da cidade de Belém. Dentre as várias formas de ocupação, chegou a ser hospital. Ele, ultimamente, está sendo utilizado como um espaço cultural. Fazendo um percurso pela parte interna aqui do museu, chamado Museu do Encontro. Por que é o Museu do Encontro? É o encontro entre os povos daqui da terra, os povos indígenas e os europeus. Tá? Então, esse museu tem esse recorte. Na primeira vitrine, como você está vendo aqui, você encontra objetos líticos, objetos de pedra, produzidos em pedra, porque há 6.000 anos atrás, aqui na Amazônia, os povos da Amazônia viviam em pleno período da pedra polida, tá? Onde você pode ver, inclusive, uma pedra aqui nesse grupo, que é mais ou menos esférica, tem algumas marcas de perfuração que era utilizado para produzir fogo, tá? E além de machados semilunares, machadinhas, socadores, etc. Já passando para a segunda vitrine, você tem vários objetos aqui da cultura marajoara. Dentre eles, nós temos aqui alguns vasos, algumas bandejas que eram utilizadas em rituais. Além disso aí, você encontra as famosas tangas marajoaras, que é esse objeto triangular que era utilizado pelas índias da Ilha do Marajó, naquela ocasião, para cobrir a sexualidade. O que é importante é que quando essas tangas foram encontradas, jamais se encontrou alguma tanga com o mesmo desenho da outra, o que supostamente indica que elas eram feitas pela própria pessoa que ia utilizar. Então, o desenho era concebido pela própria pessoa que ia utilizar a tanga de cerâmica. É importante também frisar que as mulheres da Ilha do Marajó, as mulheres indígenas da cultura marajoara, até hoje, eram as únicas mulheres que têm formação até hoje que utilizavam tanga de cerâmica. Já passando mais em frente, nós temos aqui uma vitrine com esses sapinhos de pedra, que a gente poderia dizer assim, chamado muiraquitã. O muiraquitã é este amuleto, esse objeto aqui, que era utilizado para dar sorte na pesca, na guerra, na caça e assim por diante. Tá? Supostamente eram utilizados por um grupo pelas Icamiabas, na região de Santarém, próximo do rio Tapajós. Ainda mais adiante, nós temos aqui objetos também de cerâmica, o grupo tapajônico também, que habitava a região de Santarém, próximo do rio Tapajós. O que é importante saber é que essas peças de cerâmica da cultura tapajônica são ligeiramente diferentes da cultura marajoara. Enquanto a cultura marajoara utilizava, digamos, essas grandes urnas que você vê aqui, que eram utilizadas para colocar os restos mortais dos entes queridos, já na cultura tapajônica nós temos aqui o vaso de cariátide, onde era colocado a cinza dos mortos. Nessa primeira ala, nós encerramos, então, essa parte aqui que antecede a chegada dos colonizadores. E aí, propositalmente, temos aqui esta grande pintura, esta grande representação aqui, que é o quadro A Conquista do Amazonas. Então, ele tem um valor simbólico muito forte, né? Ele foi pintado pelo artista plástico Antônio Parreiras. Ele faz a representação dos grupos, dos colonizadores ao centro e os povos indígenas à esquerda e os povos europeus à direita. Tá? E nós temos mais abaixo, do lado esquerdo,
no centro de interesse desta obra, nós temos o índio Guaimiaba, que ele aparece na representação com a flecha partida e chorando. Enfim, essa tela é uma cópia, claro, é uma plotagem. A original está no Museu Histórico do Estado do Pará. Mas, enfim, esta representação foi encomendada pelo Augusto Montenegro a esse artista que eu já falei, que é o Antônio Parreiras. E continuando, então, na segunda ala, no segundo corredor, nós temos o que foi encontrado, que está exposto sobre a cultura europeia. Então, nós temos aqui alguns painéis que mostram os grupos humanos que foram encontrados aqui, uma representação, desenhos, painéis, e que foram colocados aqui propositalmente. Então, quando os colonizadores chegaram, encontraram aqui os índios tupinambás. Esses índios tupinambás, dentre outras coisas, eles tinham o hábito de comer a carne humana, mas não comiam por um ato canibal, mas sim por um ato antropofágico, isto é, comiam a carne humana porque acreditavam que, consumindo esta carne, eles adquiririam a valentia daquele guerreiro que estavam consumindo a carne. Então, era um orgulho, digamos, para aquele guerreiro que estava cedendo a sua carne para ser consumida e também para aqueles guerreiros que estavam consumindo por adquirirem a valentia daquele guerreiro. A antropofagia, ela tem essa explicação que a gente acabou de falar, Mais adiante, nós temos as vitrines, onde temos botões de fardamento, nós temos esculturas em osso, nós temos, enfim, vários objetos que foram encontrados, enterrados aqui e deixados pelos próprios colonizadores. Nesta vitrine maior nós temos balas de canhão, armas de diversas espécies, balas de diversos calibres, tudo isso aí foi encontrado enterrado aqui neste espaço. E mais adiante nós temos, nesta outra vitrine, nós temos objetos de porcelana, que foram também encontrados fragmentos de objetos de porcelana. Isso aí nos dá uma visão dos povos que habitaram, que passaram por aqui e deixaram um pedaço da sua cultura. Porque um pedaço, um fragmento, que a gente diria em pesquisa, de porcelana, isto aqui é um fragmento da cultura de um povo de algum lugar. Então, quando um viajante passa por um determinado lugar, ele deixa as suas influências. E prova disso aqui está, então, na nossa própria cultura, porque a nossa cultura é híbrida. Nós temos um pouco da cultura de vários povos, porque vários povos passaram por aqui. E mais adiante nós temos aí também alguns instrumentos de rituais indígenas de vários povos, de povos indígenas ainda de hoje, que ainda hoje, como temos o grupo Uai-Uai, o grupo Carajá, através das estatuetas, dos bancos, isso aí, enfim, as máscaras, as indumentárias, tudo isso aí é o museu mostrando o que ele fez através desse cenário, através desse percurso aí, um passeio pela história da ocupação da Amazônia, pela cultura da Amazônia, como ela se projetou aqui. Então, cada objeto desse aí é um objeto de um determinado momento da história da ocupação da Amazônia. É como se fosse um grande livro formado por vários capítulos. E, enfim,
No final, nós temos aqui estas 3 fotografias, esses 3 painéis, onde mostra grupos indígenas em situações diferentes. Nós temos aqui na primeira foto, grupos indígenas que estão onde o religioso está pregando a palavra de Deus para um grupo humano que não tem o mesmo Deus. Estranho para o religioso é ver o índio nu. Estranho para o índio é ver o religioso vestido. É uma questão de cultura. Tá? Na segunda imagem, nós temos uma figura doente, supostamente doente ou em véspera de trabalho de parto, aonde ela está em cima de uma folha. A gente sabe que hoje em dia os grupos indígenas são bem assistidos, mas houve um momento na história em que a situação era essa, elas pariam em cima de uma folha. E aí o estudante, nós vamos refletir, será que eu nasci também em cima de uma folha? Ou será que eu nasci das mãos de uma parteira? Ou será que eu nasci em uma maternidade que é justamente como a gente nasce hoje? Então, isso aí é mais um fragmento da história. E no terceiro painel, nós já temos aí um grupo, um índio supostamente acometido de uma malária e o outro esquálido, provavelmente acometido de uma tuberculose. Isto nos leva a crer, entendeu, que nos leva a refletir que um dos grandes problemas da grande mortalidade que houve de índios aqui não foi só provocado pelas armas dos colonizadores, mas também foi marcado pelas epidemias que eles, os colonizadores, trouxeram para cá e não trouxeram remédio para curar, como hoje nós estamos vivenciando essa pandemia. Enfim, como eu falava, o museu, ele é uma grande janela. E por falar em janela, a gente pode ter certeza que janela não é aquele lugar que foi feito para a gente olhar para fora. A janela é aquele lugar que foi feito para a gente olhar para dentro. Para dentro de onde? De nós mesmos. Então, quando o visitante entra no museu, ele vai observando os objetos e construindo as suas imagens a partir dessa grande janela. E faz uma reflexão entre o pensamento passado, compara com o presente, para que se possa fazer uma projeção para o futuro e construir um futuro melhor para todos nós. Nós vamos falar aqui do Forte do Presépio, a parte externa, chamada Praça das Armas. Como nós falamos anteriormente, o Forte do Presépio ele tem uma parte interna e a externa. Na interna nós temos de um lado a administração e a educação, e do outro lado nós temos o Museu do Encontro, que nós descrevemos anteriormente. E agora, falando da parte externa, nós temos vários pontos, vários lugares, produtos, digamos assim, que foram evidenciados a partir das escavações. Porque existia uma camada de piso, de terra, de entulho aqui que estava, digamos, cobrindo tudo isso que a gente vai falar agora. Então, na pesquisa arqueológica que foi feita, que antecede todo o processo, digamos assim, de restauração de um bem público, foi evidenciado, foram feitas escavações na pesquisa de campo, e uma das coisas que foi evidenciada foi a casa de pólvora ou paiol, que é esta parte externa aqui que tem esta grade e com essas balas de canhão dentro. Na verdade, isso aí, a última função desta casa, desse espaço aqui, era servir de paiol, ou seja, depósito de munição, chamado casa de pólvora. Mas nem sempre foi aqui. Essa casa de pólvora, ela começou
aqui nesta parte circular que vocês estão vendo. Tá? Então, esta parte circular que você vê aqui é aonde ficava tipo um iglu, tá? A casa de pólvora, tá? A casa onde era colocada a munição. Mas por uma questão de segurança, então ela foi transferida, foi construída para ficar aqui incrustada no muro. Tá? Ficava mais seguro, porque um tiro de canhão poderia levar para os ares o próprio forte do presépio se continuasse aqui essa casa de pólvora. Então, era muito vulnerável a ataque por via marítima, uma vez que na ocasião não havia, digamos, ataque aéreo. Tá? Bom, nós temos também aqui, além da casa de pólvora, nós temos as rampas de acesso, tá, a essa plataforma aqui. Tá? Então, essa rampa de acesso, essas são 3, tá, era justamente que no momento de um ataque seria muito mais fácil subir a tropa pela rampa do que subir pelas escadas, ou subir por uma escada. Tá? Aí você diz o seguinte, bom, mas existe uma diferença entre a própria plataforma e a rampa. É porque no processo, tá, ou com o passar do tempo, esta rampa, essa plataforma, ela não resistiu ao tempo e desmoronou. Então, na hora que foi reconstruída, a função já não era mais militar, mas sim o trânsito de pessoas. Então, ficou um pouco mais alta, mas era ela mais baixa. Tá? E ela tinha a finalidade justamente das pessoas da guarda ficar entrincheirada atrás deste muro, desta mureta aqui, que é chamado de barbeta. Esse nome de barbeta vem porque ficava ao nível da barba. No processo de construção, aqui os documentos indicaram que havia uma discussão se colocava esse entrincheiramento em forma de muralha, em forma de barbeta, como eles chamavam em engenharia militar, ou colocava em forma de canhoneira, como você ouviu aqui, logo na entrada do forte. Bom, no final das contas, decidiram então fazer em forma de barbeta, né? Que é justamente a função disso aí. E nós temos também essa estrutura quadrada que está bem aqui, que agora mais parece um U, é onde ficava o forno de balas ardentes. O forno de balas ardentes é que, se porventura avistassem algum inimigo chegando de caravela, porque o sistema de navegação naquela ocasião eram as caravelas, então eles colocavam as balas de ferro no fogo, para quando disparassem, elas saíssem incandescente. Elas são ocas, você já deve ter percebido isso aí. Tá? Então, quando atingisse o alvo, ao mesmo tempo incendiava esse alvo. Né? Então, era essa que era a finalidade do forno de balas ardentes. Mas essa tecnologia não foi inventada por eles, os portugueses. Ela já existia com os próprios índios. Eles viram que os índios colocavam fogo na ponta da flecha para incendiar o alvo, então por que não construir um forno de balas ardentes para poder colocar uma bala de canhão incandescente para quando atingisse o alvo, ele também incendiar? Agora, é importante frisar também que esta fortaleza nunca vivenciou nenhum conflito contra os supostos inimigos, que eram os holandeses e franceses. Ele foi construído, este forte, esta fortaleza, ao mesmo tempo para demarcar o território como propriedade lusitana e impedir que os holandeses e franceses fizessem o mesmo, né? Porque ingleses, holandeses, franceses e portugueses tinham as mesmas intenções, que era justamente ter o território como propriedade suas. Né? Então, basicamente, nós temos essa estrutura aí, isso que nós falamos, além desse piso em tijoleira que nós vimos aí também, que existe, que é da época. É importante também falar
que o Forte do Presépio, na verdade, ele teve essa construção primeira, a sua construção primeira em palha e madeira, era uma palhiçada. Mas houve uma tentativa de invasão dos índios tupinambás, né, contra eles, os próprios portugueses, e que isso aí resultou com a morte do líder dos indígenas, que era o índio Guaimiaba. Guaimiaba, que o termo quer dizer cabelo de velha, porque ele tinha os cabelos longos e brancos. Tá? Então, basicamente, estas informações aqui é que nós temos para passar para vocês aqui sobre a parte externa daqui do Forte do Presépio. Bom, diante disso tudo, eu queria fazer um convite a você para vir visitar não só o Forte do Presépio, mas todos os museus do Sistema Integrado de Museus. Até mesmo porque, hoje, a educação, ela não se fecha em um espaço. Ela é um processo integrador. Daí porque o próprio Ministério da Educação instituiu que as escolas trabalhem 2 projetos, basicamente, na sua grade curricular. É o projeto integrador e o projeto Vida. Então, quando você transita por qualquer um desses espaços culturais, você tem acesso a essa ideia do processo de integração de espaços culturais. Além de que você tem acesso também à questão da própria vida, a questão da influência desse espaço para uma vida cada vez melhor para a população.